O trabalho intitulado Risco e Brutalidade, Presenças do Desenho na Poética de Carla Chain busca refletir sobre as manifestações do desenho no processo da artista brasileira Carla Chain, identificando um potencial gráfico em sua obra através da escolha de materiais específicos, de um sentido de projeto, como a criação de regras e tarefas, e do sentido de inscrição presente nessas operações. Aqui, o desenho pode ser compreendido tanto como meio quanto como o próprio assunto que constitui a produção dessa artista, através de uma prática intimamente interligada pelos meandros dessa linguagem. Carla Chain, artista paulistana com cerca de 37 anos, tem formação em artes plásticas pela FAAP, em São Paulo, e apesar de pouca idade, Carla tem uma notória projeção no cenário artístico nacional e internacional, tendo recebido diversos prêmios e participando regularmente de exposições e residências no Brasil e no exterior. O primeiro contato presencial que tive com a obra de Carla foi na exposição Pesar do Peso, em 2014, na Galeria Raquel Arnaud, e desde então tenho acompanhado o trabalho da artista. A obra de Carla é contundente e permeia por distintas mídias e suportes, travando constantemente um profundo diálogo com o desenho que é explorado de forma alargada pela artista, tanto no sentido material quanto conceitual. De início, podemos começar por um aspecto importante em sua obra, a materialidade. O trabalho do artista, a escolha de determinados materiais podem trazer já uma ideia de desenho, por exemplo, com o uso do grafite, talvez o material mais tradicional e utilizado para se desenhar. Carla explora o material em si e o material se torna o próprio objeto da obra. Vale lembrar também que o próprio termo grafite refere-se tanto ao ato de inscrever, seja ele escrita ou desenho. Muitas vezes o grafite aparece como objetos tridimensionais maciços, assumindo um aspecto escultural e de materialidade condensada. Esses sólidos são apresentados como objetos em si ou interagindo com o corpo da artista em séries fotográficas, frequentemente com uma relação de equilíbrio e tensão entre corpo e material. Ainda com grafite, Carla Chain cria situações que dialogam diretamente com o espaço expositivo. É o caso de Colapso de Onda, realizado no CCBB de Rio de Janeiro, em 2015. Esse trabalho traz com amplitude essa relação com o material a nível simbólico, preenchendo parcialmente uma grande área do chão até as paredes com grafite em pó, que corresponde ao desenho da planta baixa da sala de exposição, que é replicada e deslocada, formando um retângulo distorcido desse negro cintilante. A variedade de papéis é também uma constância na obra de Chain. A resistência do papel japonês é posta à prova com a adição violenta do bastão oleoso. A ordenação do papel milimetrado é desalinhada pela dobra. Ou a monumentalidade da folha em branco do papel é equiparada à escala do corpo. A partir daí, podemos pensar que o papel não é um mero suporte subordinado à ação da mão armada. O papel é um elemento ativo, presente e persistente no desenho, ou seja, o papel é igualmente matéria e material do desenho. Em outras situações, a artista emprega o papel carbono em grandes dimensões, criando objetos e desenhos. O papel carbono, como se sabe, tem por finalidade duplicar e transferir o que se inscreve por meio de decalque. No momento dessa inscrição, que exerce pressão, a superfície entintada aos poucos é desgastada e a pressão do traço gerando transferência por contato e contaminação. No projeto Resize the Room, de 2017, realizado na Bienal de Veneza, a artista forra por completo todo o chão do ambiente com carbono negro. O trabalho consiste não apenas em revestir o espaço, mas principalmente na ação de remover parcialmente o material instalado até a sua formação, até a sua acumulação disforme no centro da sala de exposição. Essa ação é registrada em vídeo, em que a artista vestida de branco realiza a tarefa de desvelar o carbono, e não por acaso suas roupas vão se contaminando pelo carbono, acumulando esse percurso e essa ação de forma gráfica. Na obra de Carla Chain, é uma relação de questionamento sobre a propriedade do material, respeitando e reiterando suas características e desafiando seus limites. O próprio material pode indicar a presença conceitual do desenho, e isso se deve à carga simbólica desses materiais, uma simbologia associada à ideia de desenho.
Em seguida, podemos pensar em outro aspecto bastante importante em seu processo, que são as regras autoimpostas pelo artista. As operações e tarefas podem ser entendidas como tendo um sentido de projeto, uma ideia bastante ligada ao desenho. São geralmente regras mínimas e incisivas, que buscam evidenciar o que há de elementar na ação gráfica do corpo. Outro ponto que constitui para pensarmos a ideia do projeto diz respeito a alguns elementos geométricos presentes em seu repertório, que corroboram para a certa racionalidade da regra. Os experimentos com dobraduras não fogem a essa regra, explorando o suporte de papel por um número, sequência e ordem específicas de dobras que geram uma estrutura recombinadas. Por outro viés, a recorrente menção às plantas baixas dos espaços e mesmo o uso de papel milimetrado indicam a presença do desenho projetista como uma espécie de autorreferência. Se o projeto se dá como expectativa, a tarefa se dá como uma tentativa, contando com a queda, a falha e o fracasso. Como quando o artista tenta se equilibrar sobre uma estrutura de madeira, tensionando a forma linear e sintética e a gravidade latente do corpo em movimento. Na obra de Carla Chain, a regra assume o posto de projeto, como uma antevisão do gesto tautológico. O projeto prevê a mecanização do gesto. Nas proposições da artista, a programação de uma ação cuja duração é ditada pela fisicalidade dos meios materiais e sucumbida pela repetição e limites do corpo. Um projeto pragmático e sem comprometimento com a representação mimética do visível, mas com a apreensão do fenômeno retido. Adentrando outro aspecto, o gesto ativo e o caráter de registro de desenho são solicitados como uma condicional para o trabalho do artista, cujos critérios se fundam nas operações de inscrição e da propriedade dos materiais. Esse viés, presente na poética de Carla Chain, traz certa crueza e organicidade do gesto, com uma correspondência de resistências entre corpo e matéria designada. O próprio sentido de inscrição pode ser entendido a partir das escolhas da artistas. A tensão, oposição e essa cumplicidade, bem como a menção da linha como elemento, aparece assim em vários trabalhos do artista. A inscrição gráfica como uma espécie de tensionamento entre agentes opostos que se completam. Um aspecto mais vigoroso nos reporta um desenho de certa forma ancestral e instintivo, conduzindo-nos a uma espécie de estado de origem. No trabalho de Carla, corpo e matéria atuam numa cúmplice troca justa, trazem esse estado bruto de um instinto primeiro de marcar. Embora o trabalho da Carla seja bastante objetivo num certo sentido, ele permite essa oscilação pela vivacidade das intenções. Em seu laboratório de desenho, instalado em 2009, a artista se apropria de seus exames cardiológicos como uma manifestação gráfica de seu corpo sem utilizar as mãos. Afinal, com que mais artista desenharia senão com seu coração? Por fim, a ideia de desenho não está exclusivamente no contato do material e dos aparatos técnicos. É sobretudo, um modo como investimos o olhar sobre algo com potencial de transformação. Carla desenha quando pensa e quando age. As regras e estratégias criadas com seu processo são desenho tanto quanto a ação que desgasta o material contra a superfície. É como se a artista criasse a sua própria armadilha e o plano de fuga. O desenho é um propulsor que orienta as percepções da artista, conduzindo uma espécie de estado de atenção gráfica aos eventos internos e externos ao ateliê. Carla encontra no desenho uma síntese dual entre pensamento e ação, que traz para a sobriedade da regra um gesto de humanidade com uma elegante rebeldia. O processo artístico de Carla Chain se reporta o tempo todo ao desenho. O corpo presente em sua crueza rompe a regra, deturpa o código, inscreve-se com essa brutalidade, palavra que parece soar inapropriada e violenta, tendo em vista a elegância com que essas obras se apresentam a nós. Ainda assim, uma obra bruta, no sentido de cru, de matéria bruta, ações e operações objetivas, porém genuinamente humanas. Bruta como um desenho é bruto ao conter com poucos recursos tanta presença.